Bem, é importante, né? O país vem discutindo a questão do arcabouço fiscal. Até então, no governo de Michel Temer, foi introduzido pelo ministro da época, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esse conceito de teto de gastos. Né? O que é isso? Havia muita desconfiança de um Estado muito gastador, todos devem se recordar que o Temer assume depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O país estava mergulhado numa recessão, havia muita desconfiança dos agentes econômicos e vinha de um período de um Estado muito gastador. E aí, para acalmar os agentes econômicos, foi pensado nesse limite do teto de gastos, posto que parte da responsabilidade fiscal não vinha sendo cumprida. E o teto de gastos, o que era? Um primeiro ano em que havia ali a execução orçamentária e, a partir dos outros anos, haveria só uma correção pela inflação dos gastos do ano anterior. Então, imagina, gastou 1.000 moedas, a inflação foi de 10%, ia gastar 1.100 moedas no período seguinte. Com isso, havia uma perspectiva de que o endividamento público não cresceria, né? Você estaria só praticamente repondo a inflação, passando do princípio que o próprio produto interno bruto, a geração de riqueza, na pior das hipóteses também faria uma reposição da inflação, né? Saindo num período de recessão. Mas sempre o país dali para frente cresceu acima da inflação. Uma regra que vinha bem, até que veio a pandemia. E na pandemia não tinha como, né? Os governos, não foi só o caso brasileiro, tiveram que abrir aí os cofres para poder amparar as empresas, a sociedade, fazer os auxílios, etc. E isso teve que ter uma emenda na Constituição. Depois, num segundo momento, ainda com a pandemia, o governo do Bolsonaro, além desses gastos, quis prorrogar por um período maior a questão do Auxílio Brasil. E aí fez uma negociação também com o Congresso para ir além do teto de gastos. E, quando eleito, o presidente Lula teve o governo de transição e solicitou ao Congresso mais uma ampliação do teto de gastos. Conclusão: naquele momento da votação desse novo teto de gastos, houve um compromisso do atual governo de apresentar uma nova âncora fiscal que passou a ter o nome de novo arcabouço fiscal. E é isso que nós estamos agora aguardando em termos de texto definitivo para que possa entender. Mas o governo do presidente Lula, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, apresentaram eles, né, o governo mais eles, apresentaram para a sociedade esse novo arcabouço fiscal. Então vamos tentar entender um pouquinho o que está em jogo aí. Bom, arcabouço quer dizer conjunto. Fiscal está ligado à arrecadação e gastos. Então, quando a gente fala de política fiscal, nós falamos de política tributária e política de gastos. Então, o arcabouço é um conjunto de decisões, de diretrizes, que vai envolver esse conjunto, a arrecadação e política de gastos do governo. Claro que vai envolver quem? Tribunal de Contas da União, envolve a Receita Federal, envolve o Tesouro Nacional e tudo que nós imaginarmos do ponto de vista de arrecadação e gastos.